Hoje eu quero, nesse segundo diálogo de despedida, quero falar um pouco sobre esse desafio de ser e de compreender e viver a vocação pastoral. De fato, foi o dia do pastor essa semana, celebrado pela nossa denominação, mas eu queria mesmo, já tinha pensado nisso antes, de falar, de procurarmos entender um pouco da vocação pastoral nos nossos dias. Então esse texto vai falar sobre isso. Eu convido você a 2 Coríntios capítulo 2 e nós vamos meditar sobre esse texto nesta manhã. Antes disso, vamos orar a Deus, pedindo sua direção e a direção do Espírito para a nossa compreensão. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo amor dos meus irmãos por nós. Hoje em especial, com essa menção honrosa sobre o fato de sermos servos do Senhor aqui, pastoreando a Tua igreja, nós te agradecemos por esse privilégio. Ele é sem precedente, ele é enorme, mas queremos, Deus, compreendê-lo melhor ainda hoje. Por isso vamos à Tua palavra, vamos também ao nosso coração, para que ela nos investigue, para que ela nos revele diante de Ti quem somos e para que ela nos mostre a alegria, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo por nós. Em nome de Jesus eu te peço a Tua força nesse instante e a Tua graça sobre nós. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer assim, capítulo 2, versículo 12: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiros de morte, para aqueles a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou,
pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Amém. Um dos grandes desafios, meus irmãos, que eu tenho enfrentado, de fato, é compreender e viver a vocação pastoral. Os dias como os nossos, onde os modelos pastorais se aproximam mais de pastores como gestores, pastores como celebridades, pastores como uma espécie de divindade, pastores gurus, pastores videntes, pastores curandeiros, pastores solucionadores de problemas. O que Deus espera, afinal, de um pastor? O que Deus espera de um homem que Ele chama para ser pastor? Qual o papel que esse homem, que esses homens devem cumprir e realizar em nome de Deus num mundo tão confuso como o nosso? O Paulo nos oferece essa narrativa tão linda sobre a vocação pastoral. E ele também lidava com um desafio próximo aos nossos nos dias de hoje, porque o Paulo também estava sendo questionado pela igreja de Corinto naquele momento. Paulo estava sendo questionado por não ser um pastor de milagres, por não ser um super apóstolo. A igreja nutria certa desconfiança a respeito de Paulo, por causa daqueles novos apóstolos que chegaram para a igreja e que mostravam uma nova experiência cristã, um novo mover de Deus, por assim dizer. E aí no capítulo 12, o Paulo vai dizer assim, olha, eu andei por vários lugares, e ele nos dá uma breve menção dos lugares que ele andou. Eu cheguei a Troade para pregar o evangelho, vi que o Senhor me havia abrido uma porta ali, eu não tive sossego no meu espírito, porque eu não encontrei Tito. Então ele vai dizer, olha, eu andei por vários lugares, exercendo esse ministério de mensageiro de Deus, porque apóstolo nada mais é do que um mensageiro. E é importante a gente perceber que o Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele vai dizer assim, olha irmãos, eu tenho uma história de vida. Eu passei por vários lugares, várias pessoas me conhecem. E aqui o Paulo faz menção de Tito, que era um cristão que se converteu muito provavelmente pelo testemunho de Paulo e que era grande amigo dele de ministério. E o Paulo vai dizer assim, irmãos, eu tenho uma história. E os irmãos conhecem a minha história. Eu não apareci do nada. Eu não apareci ao acaso aqui no meio de vocês. O verso 14 e o verso 15, o Paulo se antecipa diante das críticas e dos olhares desconfiados da igreja para dizer e para afirmar que ele andou como um general, né? Graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo Jesus e por nosso intermédio ele exala a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos o aroma de Cristo para Deus. O Paulo está fazendo menção ao cerimonial militar, ou mesmo ao cerimonial religioso, onde o perfume era queimado e aquele cheiro do perfume mostrava a glória daquele momento, e os generais entravam nas cidades e aquele cheiro tomava conta da cidade. Então o Paulo está usando esse fato bem conhecido da cultura para dizer, por onde eu ando, o aroma de Cristo chega também, e eu tenho andado vitoriosamente por aí. Uma coisa muito linda. O verso 15, aí do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, aliás, no verso 16, para esses somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. E agora ele faz uma pergunta
que eu tenho me feito, especialmente nesses dias, e eu queria compartilhar um pouquinho do meu coração com os irmãos. Qual é a pergunta que está aí no finalzinho do capítulo 16, Edilene? A irmã Margarete, singelamente, disse assim, olha, não é uma coisa fácil. E o apóstolo Paulo está perguntando, quem é que está capacitado para tanto? Quem está capacitado para fazer isso? Realmente é uma pergunta válida. Quem tem condições de exercer o ministério de exalar o perfume de Cristo? E antes que os irmãos pensem que esse texto está focado no ministério pastoral, vai ser surpreendente perceber que Paulo não está focado nisso. Paulo está focado em outro ministério. E nós vamos descobrir qual é já já. Preste bem atenção nisso. Mas a pergunta aqui é, quem é que está preparado para estas coisas? Aí no capítulo 3, no verso 1, o Paulo vai dizer assim, será que com isso, irmãos, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? O Paulo sabia do uso das cartas de recomendação no contexto da igreja primitiva. Como o evangelho cresceu rápido demais, e as comunidades começaram a se formar, então quando um indivíduo saía de uma comunidade cristã e ia para outra comunidade, era comum que ele levasse uma carta de recomendação da comunidade que ele saiu até a comunidade nova que ele estava começando a fazer parte. As cartas de João, especialmente a terceira carta de João, vai falar especificamente sobre isso, vai explicar melhor essa história. Hoje nós falamos de carta de transferência, não é? E daqui a pouquinho, na nossa Assembleia Geral, companheiro, nós vamos aceitar por aclamação um irmão porque ele não tem carta de transferência. Ele não está trazendo a carta de transferência da Assembleia de Deus para nós. Então, por conviver com ele, por conhecê-lo, por conversar com ele, nós vamos, inclusive ele nem está aqui hoje, infelizmente, foi trabalhar, mas nós vamos aceitá-lo por aclamação. Então, a carta era uma forma de dizer assim, olha, esse aqui é o irmão Paulo. Ele esteve aqui, serviu aqui, nós o conhecemos, ele tem bom testemunho, a história de vida dele é legal, e nós recomendamos esse irmão a vocês, a essa nova igreja. O Paulo certamente pensou que, olha, eu não quero, meus irmãos, me recomendar a mim mesmo. E Provérbios 27, 2 nos instrui a isso, que os outros façam elogios a você ou de você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. O Paulo não quer correr o risco de se autodefender diante dos irmãos. No verso 2, o Paulo vai dizer o que é a nossa carta de recomendação. Quem é que nos recomenda? Então está aí no verso 2. Vocês mesmos, verso 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O Paulo está dizendo, se alguém tem que nos recomendar, são os irmãos. Se alguém tem que falar a respeito de nós e dizer se somos dignos, se somos preparados para essa vocação ou não, são os irmãos. Vocês são a nossa carta de recomendação. Se vocês falarem bem de nós, então nós seremos vistos como pessoas boas. Se vocês não falarem bem de nós, é porque nós não somos isso. De fato, nós não somos pessoas boas. Muito interessante isso, meus irmãos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a vida do pastor deve ser conhecida pela sua comunidade. Ele não pode ser um ilustre desconhecido dentro da comunidade da fé. Isso implica dizer que ele precisa ser íntimo o suficiente para que as pessoas possam sentir o perfume de Cristo na vida dele. Veja que no final do verso 2, o Paulo vai dizer, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos.
Aqueles irmãos estavam no coração do Paulo. O assunto da conversa do Paulo eram aqueles irmãos. E sabe que isso é uma coisa que é bem rara também. É muito interessante isso. Infelizmente, algumas vezes outros colegas pastores perguntam assim, e aí, como vai a sua igreja? E aí eu costumo brincar, né? É uma brincadeira com fundo de verdade, dizendo assim, minha igreja vai bem. A irmã Maria tomou um tombo esses dias do Uber. Para quem não sabia, o Uber derrubou a irmã Maria na porta de casa. A irmã Francisquinha estava internada, já saiu, agora ela está bem. Enfim, o Chico está trabalhando demais. Mas, não, eu perguntei como é que está a sua igreja. Bom, você perguntou como é que está a minha igreja. A minha igreja são as pessoas. Não, eu queria saber se ela cresceu, se ela construiu o templo novo, quantos membros ela tem, se está faturando mais de 10, menos de 10, mais de 15, menos de 15. Isso não é a minha igreja. A minha igreja são as pessoas. Você perguntou como vai a minha igreja, então eu estou te falando. Você quer saber demais da vida de mais alguém? Aí os colegas ficam um pouco assim, desconfortáveis. Versículo 3 e verso 4, olha aí que interessante. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Agora veja o verso 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Uma carta de Cristo. Agora o Paulo está dizendo que a igreja é uma carta de Cristo. Bom, a primeira pergunta que eu me fiz é, o que é uma carta? Uma carta é uma coisa que a nova geração não sabe o que é. Então nós vamos explicar para a nova geração o que é uma carta. Tudo bem, pessoal? Então é assim, antigamente nós escrevíamos no papel, tá? A gente pegava um papel assim e escrevia. Antigamente a gente escrevia no papel. E a gente escrevia coisas que dava para entender no papel. E a gente colocava esse papel dentro de um envelope e mandava esse papel via esse envelope para um outro lugar. Isso era uma carta. A carta é um meio de se transmitir a outros a opinião e o desejo de quem a está escrevendo. O Paulo está dizendo que a igreja é uma carta de Cristo, é um meio pelo qual Cristo transmite a outros a sua opinião e o seu desejo. Ser uma carta de Cristo significa que nossa vida está sendo alinhada com o desejo, com a natureza e a vontade de Cristo. Ser uma carta de Cristo significa que o próprio Cristo está falando em nós e através de nós. O Paulo está dizendo assim, irmãos, nada de carta de recomendação. Eu não trouxe uma carta de recomendação. E se tem que ter uma, vocês escrevam essa carta. Mas vocês são uma carta de Cristo. Uma carta que ele não está escrevendo nos corações de pedra, mas está escrevendo no coração de vocês através do Espírito Santo. Aquilo que nós estamos vivendo é essa transformação, essa escrita de Jesus, esse desejo de Jesus sendo escrito em nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma outra forma, e nós comentamos isso aqui domingo passado, em Filipenses 1,6, dizendo assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Essa boa obra é essa escrita. Deus está escrevendo a sua vontade no nosso coração de carne. É isso que ele está fazendo. E o Paulo arremata, eu tenho total confiança nisso por meio de Cristo. O verso 5 e o verso 6, o Paulo nos fala como isso se torna possível. Como Cristo escreve a sua carta. Como nós nos tornamos a carta escrita por Cristo. O verso 5 e o verso 6 explica isso. Veja lá. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Nossa capacidade vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como isso é possível? Deus torna isso possível através do serviço pastoral. O Espírito Santo, então, grava no coração de seus servos essa nova aliança mediada pelo sangue de Jesus. Eu penso, meus irmãos, que é por essa razão que os irmãos nos têm como pessoas muito queridas. Não é por causa de nós, é por causa do que Deus está fazendo enquanto nós ministramos aos irmãos. Pouca coisa tem a ver conosco. Pouca coisa tem a ver conosco. Aliás, meus irmãos, sendo bem sincero, quase sempre eu não sei exatamente o que é que Deus está fazendo. O que se pode reivindicar de um trabalho ou num trabalho onde se sabe que nada é mérito seu? O apóstolo Paulo vai dizer assim: pois não nos pregamos a nós mesmos. Está aí no capítulo 4, versículo 5 de 2 Coríntios mesmo. Na sequência ele vai dizer isso. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor a Jesus. O que se pode esperar receber numa relação onde você é o escravo de Cristo por amor às outras pessoas? Escravo não tem salário. Escravo não tem paga. E também em Coríntios 4, 7, ele vai dizer: mas temos esse tesouro, esse ministério, essa graça para oferecer num vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Vamos deixar claro, nós somos apenas vasos de barro. E se há alguma virtude, algum poder nessa relação, esse poder provém de Deus e não de nós. Agora sim, começamos o sermão. Versículo 7 ao verso 11. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Paulo está falando do ministério do Espírito, não está falando do ministério pastoral. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, essa história desse ministério, desse serviço, dessa relação com Deus transformando o coração do ser humano, ela começou lá em Moisés. Ela começou quando Deus escreveu nas pedras os 10 mandamentos e deu a Moisés. E a glória desse ministério que trouxe a morte era enorme, de modo que as pessoas não conseguiam nem sequer olhar para a face desse ministrador Moisés. Esse ministério veio com tanta glória, com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Moisés estava com Deus, e quando Moisés saía da presença de Deus, o seu rosto estava cheio dessa glória de Deus, e a glória de Deus se manifestava num brilho intenso na face de Moisés, e aí o povo olhava e falava: não, para Moisés, isso está nos ofuscando. De modo que o Moisés tinha que cobrir o seu rosto para não ofuscar, para não cegar as outras pessoas. Olha a tal intensidade que esse ministério aconteceu. Mas veja o que o Paulo está dizendo. Será que o ministério do Espírito não será um ministério do Espírito ainda mais glorioso do que esse ministério de Moisés? Será que esse ministério que nós estamos servindo
de ser instrumentos para o Espírito Santo escrever em vocês, nas tábuas do coração de vocês, a vontade de Deus e não mais nas tábuas de pedra? Será que esse ministério não é muito mais glorioso do que o anterior? O apóstolo Paulo, meus irmãos, está citando Jeremias 31, 33, que diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Paulo está dizendo que no passado, quando Deus quis comunicar a sua vontade, ele escreve em pedras a sua vontade e entrega a um ministro. Agora o Paulo está dizendo que Deus não mais escreverá em pedras. Agora Deus escreve nas tábuas do seu coração, através do seu espírito, para que você conheça, viva e experimente a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa é essa? O Paulo, meus irmãos, nesses versos, eu vou seguir até o verso 11. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Veja a palavra condenação, justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, veja a palavra desvanecendo, perdendo o brilho, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Veja, desvanecente e permanente. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. O Paulo utiliza, meus irmãos, um método didático dos rabinos, que é argumentar do menor para o maior. Ele vai dizer, a antiga dispensação era o ministério da morte, está lá no verso 7. E esse ministério da morte está em contraposição ao ministério do Espírito de vida. Depois, isso está no verso 7 e 8. No verso 9, ele vai dizer, a antiga dispensação era o ministério da condenação, enquanto a nova dispensação, o ministério é o ministério da justiça, ou o ministério da afirmação. O antigo ministério de Moisés era o ministério da condenação. Se você não fizesse, você estaria condenado. Agora, o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança de Deus com o seu povo, o ministério de Cristo, é o ministério da afirmação, o ministério da justiça, ou da justificação. E por último, ele fala da antiga dispensação, ela se dissipou, enquanto a nova dispensação, a nova aliança, ela permanece. Em Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo diz assim à igreja, e eles, os santos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. E a riqueza desse ministério, a riqueza desse novo ministério, o ministério do Espírito, é essa. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança de uma vida gloriosa. Veja agora o verso 12 ao 17. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que esse véu é retirado, é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade. O Paulo está falando de uma vida sem véu. O Paulo está falando de uma relação com Deus sem algo para ficar entre você e Ele. Eu adorei
a tradução do pastor Eugene Peterson na Bíblia é a Mensagem. Ele traduz esses versos da seguinte forma: no entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu. E lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não é uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela. Todos nós estamos livres dela. O que Paulo está dizendo, e que o pastor Peterson traduz aqui, ele está dizendo que nós temos uma vida sem véu. Nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés que precisa colocar o véu até mesmo para esconder que a glória da sua relação com Deus está desvanecente, está se perdendo. E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, até hoje esse véu continua sobre a mente do povo de Israel. Não é que a antiga aliança não tenha utilidade, não é que a antiga aliança seja uma aliança desprezível ou desprezável. Não, é que se você não ler a antiga aliança pela mente de Cristo, se você não ler a antiga aliança de uma maneira cristocêntrica, você não vai entender a antiga aliança. O espírito da lei nos levava para Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. João 17,3 vai dizer, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E o verso 18 diz assim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Faz uma pausa aqui. Podemos ler juntos? Vamos fazer assim, ó, já que nós temos versões diferentes, deixa eu falo, os irmãos repetem comigo, tudo bem? Um exercício de papagaio, ok? Vamos juntos? Olha lá. Ó. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Vamos de novo? Acelera o tico-teco aí. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Pensa no Moisés. O primeiro encontro de Moisés com Deus foi assim. Viu uma sarça pegando fogo, ele achou curioso que ela não se consumia, e ao se aproximar da sarça, Deus, para. Tira a sandália dos seus pés. Você não pode chegar perto de mim, porque esse espaço é santo demais para você. E desse encontro, Moisés é convocado a comparecer diante de Deus em favor do seu povo. E quando Moisés se aproxima de Deus, o terror se aproxima de Moisés. Porque não era possível comparecer diante de Deus e da sua glória sem colapsar, sem morrer, sem ser desintegrado. João, no Apocalipse, experimenta um pouquinho dessa experiência e ele desmaia, ele cai literalmente. E quando ele cai, o próprio Cristo vai lá, põe a mão no ombro dele e fala assim, levanta, filho, pode levantar, você não morreu ainda. E ele levanta trôpego e volta a si. O que o Paulo está dizendo é que esse ministério que
pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte dele, não temos mérito nele, só fazemos parte dele, é o ministério de levar as pessoas para diante da face da glória de Deus, sem véu algum, sem medo algum. Porque o amor lança fora todo medo. E nós acabamos de ler, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Como todo marido chato e pastor, eu ia no carro fazendo um monte de perguntas para minha mulher durante o caminho. E eu perguntei assim: querida, você pode me dizer o que é glória? Então, glória é a vizinha do meu pai, chama Glória. Não, não é a vizinha do seu pai. Glória, aí nós fomos no Google, quando saímos da roça, quando chegou na cidade tinha sinal. Aí o Google, funcionou. Glória é a capacidade de alguém, são os feitos que alguém faz, aquilo que alguém tem de qualidade. Ok, então glória é o mérito de alguém por realizar uma coisa maravilhosa, por fazer alguma coisa maravilhosa ou por ser algo grandioso. E agora aqui o apóstolo Paulo está falando que todos nós, sem véu na frente, com a nossa face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O que é essa glória do Senhor, irmãos? O que é glória eu já disse. Qual é a glória do Senhor? O apóstolo João vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai. Então enxergou em Jesus a glória de Deus. Mas qual é a glória de Deus? O que Deus tem, o que Ele faz, o que Ele é de tão glorioso para que a gente possa contemplar a sua glória? Aí a minha mulher foi sábia, né? Ela falou assim, tudo, né? Tudo vem de Deus. E há 2 semanas atrás nós falamos aqui que Deus em Jesus, uma das verdades a respeito de Jesus, está lá em João capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o Criador do universo. Não é isso? João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, criar o universo, criar o cosmos, e a Bíblia não fala que ele criou a vida, a Bíblia fala que ele era a vida. Então a vida é doação dele, doar a vida para esse mundo criado, é uma das glórias de Deus, faz parte da glória de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, eu não sei, eu acho que ele não quer dizer exatamente isso, ou também quer dizer isso, mas o que significa isso que a gente acabou de ler, meus irmãos? Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Veja só, em uma palavra, vamos tentar em uma palavra só, resumir a glória de Deus. Será que conseguimos? Eu acho, meus irmãos, que se tiver que resumir a glória de Deus em uma palavra, essa palavra é a palavra amor. A Bíblia não diz que Deus é poder. As duas definições de Deus pela Bíblia, uma diz que Deus é espírito e a outra diz que Deus é amor. Então, nós podemos dizer que Deus é um espírito de amor. A glória de Deus é o fato de Deus ser quem Ele é, Senhor, Criador, soberano de todas as coisas, Criador do universo, doador de toda a vida,
A glória de Deus é sustentar o mundo, porque nós também vimos há 2 semanas atrás que por meio de Jesus o mundo permanece sendo sustentado por suas mãos. Mas o grande brilho da face de Deus é a cruz do Calvário. É o fato de Deus nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê fosse transformado à sua imagem. É isso. Agora imagina, irmãs e irmãos, que nós olhamos para essa glória de Deus, para esse amor de Deus, e aí o verso vai me ajudar muito. E glória a Deus pelo verso. Vamos terminar de ler o verso? Nós lemos a parte A do verso 18. Veja a parte B. Vou ler a A de novo e continuo para B, tá bom? E todos nós, com o rosto descoberto, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Glória a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Qual é o grande processo? Qual é a grande transformação? Sou eu, o Eli, homem, sendo transformado à imagem da glória de Deus, que é Jesus. Daí, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizia assim: ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu desse meus bens aos pobres, ainda que eu desse minha própria vida, que eu fizesse coisas maravilhosas, ainda que eu tivesse vários poderes de línguas, de interpretação, de toda sabedoria, se não tivesse essa glória de Deus em mim, esse amor capaz de tudo suportar, de tudo perdoar, de tudo crer, esse amor que não tem ciúmes, esse amor que não pensa em si mesmo, pensa nos outros, se eu não tiver...